Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Este é mais um estudo direcionado ao livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, esse livro ele foi psicografado por Miriam Yuka Tsubahara, e esse livro também ele foi baseado em cima do estudo do Diálogo com as Sombras de Hermínio de Miranda. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no estudo número 8, e onde nós vamos partir da página número 15 do livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, ele traz como um capítulo, ele coloca como orientações a um grupo mediúnico. Estamos falando sobre a formação de um grupo já há alguns encontros, e vamos dar continuidade. Vocês vão perceber que dentro do livro ele traz em letras maiúsculas o início dos parágrafos, destacando alguns pontos. Por exemplo, trabalho mediúnico, amor, harmonia, trabalho no campo espiritual, orgulho, orgulhoso, e assim sucessivamente, mediunidade, até o final desse capítulo. Então, como que ele destaca esses pontos importantes, e essas virtudes positivas ou virtudes negativas, digamos assim, e dá algumas orientações na formação de um grupo mediúnico. Então, nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos nos ater mais essa parte do trabalho mediúnico. Então vamos fazer algumas leituras e vamos vamos compartilhar, na verdade, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós usamos como prática. Então, para dar início ao nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, estarmos reunidos com tantos encarnados, tantos desencarnados, oportunidade também de nos esclarecer. Também te rogamos amparo e sustentação para que possamos compartilhar desse conhecimento a tantos e a quantos necessitem. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja. Que assim seja, Pai. Então nós vamos pedir para o Michael fazer a primeira leitura e daí a gente dá sequência ao estudo. Vamos lá. Então, do livro O Trabalho Mediúnico. O trabalho mediúnico é trabalho sério que não deve ser realizado sem preparo, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não devemos nos deixar levar pela simples curiosidade dos participantes, pois os irmãos desencarnados que ali comparecem ou são levianos, ou, em sua grande maioria, são irmãos muito necessitados de amor e de orientação. Se não nos encontramos preparados e agirmos com leviandade, como na dança dos copos, o que fazer se um espírito ignorante e malévolo comparecer? Sem instrução e sem esclarecimento, saberemos como proceder? Esclarecimento, estudo, prática. Evangelho. Isso é preciso antes de tudo. Depois, muito amor. Se não se sente amor, se não se tem amor, não se pode doá-lo, principalmente aos irmãos necessitados. Vamos lá, então a gente já comentou aqui sobre a nossa instrução, sobre um pouco sobre mediunidade, sobre os trabalhos no grupo. E aqui ele fala mais especificamente, o livro traz mais especificamente sobre o trabalho em si, sobre essa responsabilidade de se trabalhar mediunicamente, se estar em um grupo, e o que é esse trabalho. Então, o trabalho mediúnico, um trabalho sério, a gente já viu, é uma obrigação, ele nos dá a oportunidade também de compartilhar. Aqui ele traz o aspecto da seriedade do grupo. Então, realmente a gente tem que ter seriedade no grupo, estar preparado, se instruir para isso, para que a gente possa ser
orientado, né, por espíritos adequados, e também que a gente possa compartilhar com aqueles que nos são apresentados para auxílio, né? Em auxílio, ele fala também sobre, né, o Evangelho. Aqui a gente já tem falado bastante, né, sobre o Evangelho, tem pautado todos os nossos comentários, estudos, né, no Evangelho, e isso é extremamente importante, né? É o que nos dá bases para estudar e nos conhecer, assim como conhecer a realidade das coisas. Depois ele fala, né, muito amor, que é, né, também o Evangelho, né? Essa são condições para que o trabalho aconteça e que a gente possa auxiliar. Né, você falando, Michael, de trabalho mediúnico, você colocou algumas condições, né, que, como ele destaca aqui no livro, né, que tem que ter esses propósitos elevados, né, não deve ser apenas por mera curiosidade. Existem disciplinas, né, para estar num trabalho mediúnico, mas venhamos estar bem atentos que para qualquer estudo que nós nos dedicamos, né, na casa espírita ou em qualquer outro lugar, nós precisamos da mesma disciplina. Porque ele vem destacar aqui no livro que trabalho mediúnico não é somente nas 2 horas, ou na 1 hora ou 40 minutos que você se dedica a uma casa espírita. Né? O trabalho mediúnico, o médium, ele tem que estar preparado 24 horas por dia, 48 horas. Né? 24 horas no corpo e mais 24 horas em espírito. Né? É verdade, ele tem que estar apto, né? Como ele coloca aqui ele faz algumas perguntas, né? Porque ele destaca o quê? Quem que vai aparecer num trabalho mediúnico? É difícil vir irmãos superiores para dar ali 1, 2 horas de orientações. Eles dão 25 segundos, 10 segundos de orientações que valem por 1 hora de palestra. Quem vai se apresentar, quem vai incorporar numa médium são espíritos que são necessitados. Não que nós não sejamos. Né? Nós também precisamos, nós acabamos recebendo também nesses momentos de uma trégua. Né? Então, essa disciplina, lembramos bem da disciplina que Emmanuel disse a Chico, né? Que, orientando que então o Chico ia ter que tinha 3 condições para ele continuar o trabalho dele, que ele tinha que aceitar essas 3 condições, e ele pergunta qual era, né? E Emmanuel diz, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Hoje entendemos que essas 3 disciplinas é pensamentos, sentimentos e ações. Só que, como Emmanuel ali declina e orienta, não é só no momento, Chico, que o Chico ia se dedicar. Era o quê? Para a vida inteira. Então temos que lembrar disso. Não é querer ser santos, né, dentro de uma casa espírita e saindo dali a gente vira a chave pro lado, digamos assim, do mal. Não é isso. Porque se nós não nos orientarmos no cotidiano, na vigilância e na oração, como Jesus tem dito a todos nós, não é no trabalho mediúnico que você vai ali conseguir orientar, conversar com o irmão, ou incorporar, né? Porque esse trabalho de disciplina, ele é tanto pro dirigente, né? E para os componentes, até mesmo para os médios de sustentação, né? Que tem que estar aptos, tem que estar com padrões vibratórios condizentes para que o trabalho se dê, porque esse trabalho ele já foi organizado no campo astral por irmãos superiores. As coisas não acontecem por acaso. Aquelas sensações que nós já sentimos no cotidiano, no anteceder dos trabalhos mediúnicos, já estamos ligados. Já começa ali uma sintonia, né, uma afinidade com esses irmãos para que o trabalho possa se dar. Lá no Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda, ele destaca muito isso. Ele já fala bastante dessa parte, né? Então ele declina aqui, né, aquela dança dos copos, né, que nós nos reunimos para fazer
essas brincadeiras e víamos que a coisa acontecia mesmo, né? Então, temos muitos relatos de outros tipos de brincadeiras que espíritos incorporaram e foram desincorporar 3 dias depois, a pessoa nem sabe o que aconteceu, e assim por diante. Por quê? Porque não tinha propósito. Precisa de um propósito elevado. Qual que é? Esse é para quem quer se dedicar a trabalhos mediúnicos, que quer incorporar um trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita, precisa muito estudo, precisa de critérios, né? Precisa muito estudo, como ele declina aqui, primeiramente o Evangelho. Por quê? Porque a partir do momento que nós compreendemos o Evangelho, aí sim nós temos o que compartilhar. Porque não são as nossas palavras, muitas das vezes, que auxiliam os irmãos. Mas são o quê? Os nossos sentimentos. Aquilo que, em pensamentos, como temos dito, né, a boca fala às vezes meia hora, mas em pensamento, 1 minuto foi suficiente para dizer aquilo que nós tivemos que movimentar a boca durante 1 hora. Como até os nossos estudos temos visto que as nossas palavras ainda são pobres para designar tantas outras coisas. Que em pensamento elas são o quê? São imagens, né? São criações, temos que cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. E o Evangelho é prática também. O Evangelho é ação. Diante desse conhecimento todo que nós temos também, quando nós adquirimos conhecimento, nos cabe esse compartilhar, né, que o Maicon mencionou, e essa ação no bem, com propósito. Porque a doutrina espírita, ela é chamada de ciência. Por quê? Porque ciência, né? Nós precisamos estudar, precisamos aplicar e precisamos comprovar. Precisamos comprovar que aquilo ali realmente funciona, que é bom. E se faz bem para nós, por que não compartilhar com os nossos irmãos? Essa é a nossa tarefa. Então, como temos dito, essa vigilância, esses propósitos, ele é para todos os trabalhos, seja lá para passe, seja lá para declinações do Evangelho, né? Em todos os momentos. Né? Utilizamos muito, né, aqui no Centro Espírita Maria José e o Amor, nós fazemos a leitura do padrão vibratório, né, das pessoas que participam dos estudos, dos passes. Existe um padrão vibratório também para as casas, né? Então tudo tem como medir, tem como pesar, né? Tem como sentir, né? Utilizemos essas ferramentas que nos foram concedidas para fazer essas leituras, né? Sempre rogando a Deus, rogando a Jesus, nosso Mestre, né? Para que tenhamos esse amparo e para que os trabalhos se deem em harmonia, em equilíbrio, né? Então vamos pedir para a Vitória ela ler mais um trecho do livro. Os componentes do grupo mediúnico, seja familiar ou não, precisam ser bem escolhidos, analisados quanto às suas qualidades, virtudes, inclinações, defeitos, temperamento, e jamais escolhido por preferências pessoais. Tomar cuidado para que não haja o menor resquício de sentimentos negativos entre os participantes. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos colocar é, se seja familiar ou não, é um alerta ali para que nós venhamos a ter essa afinidade, né? Enquanto grupo mediúnico, enquanto estamos ali num grupo, para que tenhamos um propósito realmente elevado, né? Que tenhamos essa familiaridade com os demais do grupo, né? Na carne e espírito. E esse ponto aqui que é colocado, precisam ser bem escolhidos, entendo eu que não é alguém que nos escolhe a dedo, né? Nós nos escolhemos. Então, sempre que nós tivermos, sim, um propósito, uma disciplina, tivermos
a convicção do que nós queremos sim servir, estar caminhando, né, na doutrina do Evangelho de Jesus, estar bem aplicando o Evangelho, nós sempre teremos oportunidades de trabalhar em algum local, de estar sendo úteis, sim. Então, para que a gente não ache aqui que, né, que a gente é escolhido por alguém, ou que eu não tenho oportunidade de trabalho, ou algo nesse sentido. Nós sempre temos oportunidade, sim. Ao longo da nossa caminhada, essas oportunidades, elas aparecem. E aqui também, quando é colocado, analisado quanto às suas qualidades, essas qualidades, todos nós trazemos essas qualidades que são as faculdades mediúnicas também, essas aptidões que todos nós temos e muito do que nós podemos desenvolver com o tempo também. Então, isso cabe a todos nós, que também não venhamos a pensar que eu não tenho nada de especial, eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço. Até porque nós estamos falando aqui de um grupo mediúnico. Porém, a mediunidade, ela está em todos. Todos nós somos médiums, admitindo ou não, todos nós temos sensitividade, né? Temos alguns lapsos com relação ao que nós realmente sentimos no campo espiritual, né? Então, isso ali também vem como um alerta para nós, e essa vigilância que nós colocamos aqui em alguns momentos, ela serve para todos e a todo momento, como o Michael colocou, né? 48 horas, para que nós também não venhamos a pensar que isso serve só para quem trabalha numa casa espírita, só para quem se diz médium, para quem se diz tarefeiro dentro de uma casa. Isso serve para todos nós, a todo momento, principalmente quando nós estamos fora da casa espírita, né? Como coloquei ali, nós estamos falando do grupo mediúnico, mas nós somos médiuns o tempo todo. Então, que a gente venha buscar essa vigilância, né? Buscar entendimento, primeiramente, de nós mesmos, sobre essas inclinações e defeitos que é colocado aqui, que é essas nossas tendências que nós já trazemos do passado. Então, o autoconhecimento, ele nos convida justamente a isso, para que nós venhamos a nos entender, a buscar do que realmente nós somos, para que a gente venha buscar melhorar, né? Buscar substituir essas más tendências por virtudes. É então aí que nós teremos essa oportunidade de estar em comunhão com outros irmãos, estar buscando maior afinidade também aos demais membros do grupo e diante as nossas personalidades e a todos tantos que nos acompanham. Só lembrando, Vitória, que quando nós designamos médiums, é quando nós já estamos, né, sendo esses intermédios, né, em favor dos irmãos. O que todos nós trazemos são faculdades mediúnicas, né? Mas para ser médiums nós precisamos desenvolver essas faculdades, né? Não confundir. Educar. Isso. Verdade. Obrigado. Educar as nossas ferramentas de trabalho para sim se fazer intermédios, né? Intermediários entre o plano astral e o plano físico. Né? Não confundir as coisas nesse sentido, né? Como tarefeiros, né? Tarefeiros são encarnados que se colocam em trabalho no campo astral. Esses são nossos irmãos tarefeiros, né? Então, existem essas diferenças, né? Temos que cuidar só com as palavras, né? E uma coisa muito importante que a Vitória colocou é o escolhidos, né? Então, como ela colocou, somos nós que nos escolhemos. É nós que nos damos a oportunidade de crescimento, nós que nos damos a oportunidade de se colocar à disposição. Né? Não tem como alguém dizer assim, você vai ser, e a gente se modificar do dia para a noite. Tem que haver, né, esse trabalho íntimo. Lembrando também que, como nossa irmã Vitória colocou, que todos nós somos portadores, né? Mesmo que a gente entenda que eu não ouço, né? Eu não vejo, não sinto, nós podemos ter latente isso, as faculdades podem vir a se desenvolver à medida do nosso esforço, do nosso devotamento.
Em contrapartida, nós devemos entender também que se nós somos portadores de faculdades ostensivas, seja a mediunidade, da audiência, da vidência, da incorporação, isso não quer dizer que nós também temos um lugar garantido dentro de um trabalho mediúnico. Que esse trabalho, a aplicação dessas ferramentas também requer de nossa parte estudo, dedicação, autoconhecimento, né, autoaprimoramento, para que essas faculdades então sejam aproveitadas também, né, em favor dos nossos irmãos, para que a gente possa então servir de intercâmbio, né, de intermédio em favor desses nossos irmãos necessitados, né? Então, os dois lados. Os dois lados. Então nós vamos ler mais um trechinho. Quando se diz que todos devem ter em vista o mesmo ideal, não se pede que se anulem quanto às suas opiniões e individualidades, mas, se há dúvidas e divergências, que sejam elas colocadas ao grupo para serem analisadas e esclarecidas, a fim de que a harmonia seja restaurada entre os membros e, consequentemente, no ambiente de trabalho. Né? Então, é bem esclarecedor, né? Nós não podemos deixar as nossas opiniões de lado, né? Porque senão, se nós, digamos assim, aceitarmos somente aquilo que um coloca ou que a maioria coloca e deixarmos a nossa opinião de lado, muitas das vezes nós estamos praticando a fé cega novamente. Temos que tomar esse cuidado. Lógico que, né, não vai ser durante o trabalho mediúnico que nós vamos começar a colocar essas coisas. Deve-se antes do trabalho ou depois do trabalho, né, como até Hermínio de Miranda orienta, fazer esses pequenos comentários daquilo que aconteceu, né, não haver julgamentos durante os trabalhos, cuidar com as introspecções. Mas isso é muito semelhante ao que tem acontecido comigo. Nesse momento do trabalho, da manifestação do irmão, não é o momento de fazer esses raciocínios, mas sim endossar, né, muito amor, evangelho, um soerguimento, né, para que o irmão possa se sentir bem e receber daquele amparo, daquele momento. Então não cabe, né, nesses momentos certos julgamentos. Então, se os integrantes do grupo, alguns deles, começam a sentir, digamos assim, não ter mais essa afinidade, deve sempre procurar uma boa conversa. Porque senão atrapalha o trabalho. Né? E atrapalhando o trabalho, se continuar assim, chega um momento que nós não temos mais esse amparo que deveríamos ter. Né? Isso também está relacionado ao tempo, né? Designar uma quantidade, uma hora, de um horário, né? De tanto a tanto, para que ali também nossos irmãos superiores venham a dar esse amparo durante aquele tempo. Né? Não que, digamos assim, se é das 8 às 10, chegou às 10 não acabou, né? Ali não vamos mais ter amparo. Não, né? Não é bem assim, mas é que assim, temos que tomar isso como regras. Né? Começar às 8, ou começar às 15, terminar às 16 ou às 17, enfim. Né? Porque, hoje vamos começar às 14, porque eu tenho médico, então eu preciso sair um pouco. Não. Mas hoje eu estou doente, não consigo. Não. É disciplina. Para aquele que venha se dedicar a um trabalho mediúnico, ele tem que entender que o quê? Assim, é só em caso de hospital que não vai comparecer. Não existe férias, né? Não existe feriado, né? Nem mesmo morte de familiar. Porque no momento desse, quem mais precisa somos nós estar nesse trabalho mediúnico. Quem sabe até para um possível acolhimento daquele que tem desencarnado. Então, é muito sério o que Emmanuel coloca para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Né? Senão a gente começa a pipocar. Né? Daqui um pouco esse trabalho ele já não é mais sério e já não tem mais amparo. Começa a ter mistificações. Né? Começa a exaltar o orgulho, porque os nossos irmãos também adoram que a gente se sinta, né, com a bola cheia, como a gente diz. Né? Eles gostam de encher a
a nossa bola, então tomar bastante cuidado em relação a isso. E essas divergências, elas devem ser bem esclarecidas, né? Devem ser colocadas e analisadas, né? Não durante, mas depois, sim, ou até mesmo antes, né? Não entrar num trabalho, digamos, com aquele negócio, né? Com aquele antagonismo. Então coloca, né? Sempre chegar antes, né? Pelo menos uns 15, no mínimo uns 15 minutos antes, para fazer uma introspecção, uma oração sincera. Né? Não chegar já em cima da hora e começar, né, a trancos e barrancos um trabalho. Posso? Um pouco disso que o Michael colocou, o trecho seguinte já fala um pouquinho sobre isso. Não alimentem preconceitos e medos de expor vossas ideias e vossos sentimentos, pois quando somos francos, sabemos o que vai no íntimo de cada um. A sinceridade demonstra aquilo que está em nossos corações, e quando o expomos àqueles que nos amam, nossos inimigos não têm por onde nos atingir, nem por onde nos perturbar, pois assim é que anulamos as suas forças. Então aqui é uma orientação que nós recebemos com relação justamente a esses momentos, né? Como o Marco colocou, que se a gente tem alguma coisa que não está bem, um sentimento, uma adversidade, o quanto é importante esse momento que os componentes do grupo, aquele que é portador das faculdades, junto com o seu dirigente, estabelecer esse diálogo. Mesmo que, às vezes, o que nos perturba não é com relação ao dirigente e nem com relação ao grupo. Às vezes são as questões íntimas que cada um traz, né? As suas provas, as suas perturbações, né? Pensamentos perturbadores, até mesmo condições de saúde física e tantas outras coisas mais. Porque nós devemos considerar, então, que aqueles com quem a gente divide o trabalho mediúnico é a nossa família, né? Então, quando a gente expõe, a gente abre isso, é aquilo que Jesus fala, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Porque às vezes é nesse momento que a gente pode receber um alívio, um entendimento, e até mesmo o próprio trabalho mediúnico também pode nos esclarecer no sentido do porquê isso está acontecendo, ou até mesmo, como nós sabemos que o trabalho mediúnico, principalmente no processo de desobsessão, ele mexe com interesses das outras pessoas. Então, muitas vezes é aquela perturbação, aquela coisinha, né, que o nosso ponto fraco que às vezes está sendo mexido e nós nos sentimos conturbados. Então, que à medida que a gente coloca isso, que nós somos sinceros, então esses nossos irmãos, né, no campo astral, sejam nossos desafetos, sejam quem forem, eles não vão ter do que movimentar, porque nós estamos sendo sinceros uns com os outros. Enquanto nós queremos esconder os nossos sentimentos, às vezes isso acaba atrapalhando ainda mais, criando um clima de desarmonia. A gente diz assim que o ambiente do trabalho mediúnico fica meio que pesado, conturbado, né? E é aquilo que Jesus ensina, né? Que antes da gente fazer a nossa oferenda, né, ao altar, se a gente sabe que nós temos alguma coisa contra o irmão tem alguma coisa contra nós, então que vamos lá, então vamos nos entender. Né? Que na verdade é isso que é mais agradável a Deus, que mesmo entre o grupo mediúnico é preciso haver sinceridade, é preciso haver confiança, porque senão aquilo que a gente não abre é aquilo que vai ser alimentado, vai fermentar, e isso é que pode nos colocar para fora do grupo. E venhamos deixar bem claro que não é entrando num trabalho mediúnico, não é entrando numa casa espírita, gente, que as nossas provas vão cessar. Né? Porque vai ter dia de trabalho mediúnico, vai ter dia de passe, de evangelho, de palestra,
nesses dias nós não vamos ter vontade nem de sair de casa, mas é nesse dia que nós precisamos movimentar a carcaça. Né? Temos que levar o corpo. Né? Porque se for assim, né, como há essa ligação, essa afinidade já que antecede os trabalhos mediúnicos, então nós começamos a sentir, né, às vezes, enjoos, né, dor de barriga, dor de cabeça, né, e pode ir tranquilo para o trabalho mediúnico, confiante em Deus, confiante em nós também que o remédio está ali. O remédio está ali. Né? Então, até como foi comentado nos estudos, né, ontem aqui na casa, que a felicidade do espírito é servir. No bem. Servir no bem, claro. Isso. Servir no bem. Né? Não, como Jesus diz, né, nós não viemos para ser servidos. Nós viemos para servir, para compartilhar. Né? Então é isso, gente. Esse foi mais um pedacinho do livro, né, que vem se dedicar especialmente para o desenvolvimento. Ele não vem falar propriamente das faculdades, do desenvolver, né, do desabrochar das faculdades mediúnicas, mas ele foi um livro, como temos dito, baseado no diálogo com as sombras, e ele é direcionado a grupos mediúnicos, aqueles que querem se reunir para fazer um trabalho no bem, né, como bem foi destacado, né, em favor também de nós mesmos, porque quem está recebendo ali em primeiro lugar, né, é aquele que está ali se colocando a trabalho. Né. Essa trégua não é só para o irmão, é para todos que ali se dedicam. Então é isso, gente. Esse foi mais um programa, nós vamos dar continuidade, vamos falar mais um pouco sobre esse tema, esse primeiro tema do livro, e nos próximos programas a gente vai colocando mais um pouquinho conforme nós vamos lendo alguns trechos. Não vamos ler todos o livro inteiro, né? Vamos ler só alguns trechos, porque vocês também precisam ler, né? Também precisam ler. Então, se vocês também quiserem adquirir o livro, nós temos o livro aqui no Senja, Maria José e o Amor. Vocês podem nos encontrar na nossa fanpage, lá no Facebook, Centro Espírita Maria José e o Amor. Podem entrar em contato conosco que nós damos algumas orientações como adquirir o livro. E também, se quiserem mandar algumas perguntas, né, se pudermos responder, né, dentro do nosso conhecimento, da nossa capacidade, será respondido. Então, agradecemos a presença de todos. Né? Este é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, né? Produzido e apresentado aqui pelo grupo de estudos do Senja. Né? Nós estamos, como temos falado, em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. A nossa localização é no bairro Três Rios do Norte, Rua José Martins, 3146. Isso mesmo, 3146. Então, podem nos encontrar lá na nossa fanpage, no Facebook, e podem entrar em contato conosco. Então, agradecemos a presença de todos e também pedimos as bênçãos de Deus a todos e que estejamos na paz de Jesus e façamos a nossa prece final. Senhor, nós te agradecemos por mais essas oportunidades de aprendizado, né? Oportunidades em que podemos aprender para poder crescer e também evoluir. Rogamos também o amparo e sustentação para que esses ensinamentos, esses pequenos pontos também possam ser compartilhados a todos que, assim como nós, pequeninos e frágeis, ainda se encontram. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja. Que assim seja, Pai. Todos na paz de Jesus.